Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhe mostrar como e por que o hábito de leitura pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Vou me basear primeiro na minha experiência pessoal, porque é o que eu tenho mais prático e à mão possível, e segundo, adivinhe só, em um livro, para criar aqui um vídeo que, espero eu, deixe você com vontade de desligar o vídeo no meio e ler o livro. Não desligue o vídeo no meio, espere até o final, porque no final eu vou lhe dar também alguns conselhos práticos para que você crie o hábito e reforce-o. Antes de começarmos, porém, aqui na descrição do vídeo está um link. Neste link você encontra produtos meus, cursos, mas também a minha lista geral de e-mails. Inscreva-se na minha lista geral de e-mails, porque você vai receber de graça e-mails de conteúdo sobre os assuntos que eu trato aqui no YouTube. Não os mesmos, porque são conteúdos separados. Então você vai ter uma fonte dupla de conteúdos de graça vindos deste que vos fala, beleza? Então, clique lá, dê uma olhadinha, inscreva-se e voltamos ao vídeo. Beleza, hábito de leitura. Como é que esse negócio transformou a minha vida? Resumidamente, eu não sou formado em faculdade, inclusive eu fui um repetente na escola, repeti 2 vezes o segundo ano do ensino médio, porque naquela época a escola não me dava nenhum estímulo intelectual e eu tinha acabado de começar um trabalho, né? Eu precisava ajudar em casa, meus pais passaram por muitas dificuldades financeiras ao longo da vida e quando eu fiz 16 anos de idade, minha mãe conseguiu para mim um trabalho no mercadinho perto de casa. Então eu comecei a trabalhar e caguei para a escola, basicamente. Terminei a escola com supletivo, já atrasado. Depois tentei fazer 2 faculdades diferentes, já velho. Não gostei de nenhuma das duas. Uma não era para mim e a segunda, de letras, era muito ruinzinha. De forma que eu larguei ambas as faculdades. E construí a minha vida de hoje baseando-me em uma ou umas 2 habilidades diferentes. A primeira habilidade, que é a mais importante, é a seguinte. Eu consigo ler melhor, mais rápido e por mais tempo que a maior parte das pessoas. Ou seja, eu consigo estudar muito bem, eu consigo estudar com velocidade e eu consigo estudar por bastante tempo. O que resulta em um tipo de assimilação de informações que me torna capaz de, por exemplo, abrir um clube de leitura dos clássicos e conseguir milhares de alunos. Salvo engano, já foram mais de 3.000 pessoas que passaram por lá. Fora os meus demais cursos, que ou são sobre livros ou sobre assuntos que eu aprendi em livros. Por exemplo, meu curso de português. Então, tudo que eu construí hoje surge dessa minha habilidade de estudar, que nada mais é do que a habilidade de leitura. Além disso, eu também tenho a habilidade de comunicar as coisas que eu estudo de uma forma interessante e escrever muito bem. Essas habilidades de comunicação são a outra metade da história para mim. Então, para mim, que sou um produtor de conteúdo, essa parte de comunicação é também crucial. Ela é importante para outras pessoas, inclusive pessoas que trabalham no CLT, porque se você se comunica bem, se você escreve bem, você tem uma vantagem gigantesca sobre os outros. Mais uma vez, a minha vida é prova disso. Mas em relação à leitura especificamente, o que eu construí hoje, portanto, como produtor de conteúdo, como professor, deriva da minha habilidade de leitura. E como é que isso começou em mim? Eu tinha lá meus 20 e poucos anos de idade. Nessa época, eu tinha acabado de acabar o supletivo, eu não era formado e eu percebi que eu não sabia nada. Eu percebi que eu não tinha nenhum tipo de valor para a sociedade como profissional. Eu já tinha primos, por exemplo, que estavam se formando na faculdade e eu tinha acabado de acabar a escola. Eu trabalhava em telemarketing e eu tinha primos trabalhando no TI. Eu tinha amigos que trabalhavam em altas posições no banco, ou seja, eu me sentia um fracassado, basicamente. Foi aí que eu comecei a ler. Por que eu comecei a ler? Porque eu queria ficar mais inteligente. Eu nem tinha um fim profissional e prático em vista, sendo bem sincero. Eu só não queria ser burro. Eu queria ler. Eu queria ler os grandes clássicos da literatura, eu queria ler filosofia, eu queria ler teologia também. Então eu comecei a ler, ler, de forma assim, ininterrupta. O máximo que eu conseguisse ler, eu lia. Não pense que eu fui sempre assim. Eu despertei para a leitura quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Antes disso, eu não lia quase nada. Meus pais, pessoas muito inteligentes, tinham livros em casa, porém,
tivemos muitos problemas na minha casa, financeiros, né? Problemas com a família mesmo. E meus pais não liam muito. Por quê? Porque meu pai ficou desempregado uma época e teve que, basicamente, se virar nos 30, teve que aprender a profissão sozinho, né? Minha mãe era uma dona de casa sem nenhuma ajuda com 4 filhos, que inclusive uma época trabalhou como doméstica para ajudar as contas de casa. Então não havia tempo, né? E também eles tinham vindo de famílias muito simples, nas quais ninguém lia. Então eu ainda tive a sorte, né, de ter pais com livros em casa. Sendo assim, né, ou mesmo assim, melhor dizendo, eu não fui um leitor daqueles, né, obcecados que desde novinho lê. Não, eu não fui assim. Eu comecei a ler de fato quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Ou seja, é possível construir esse negócio. Então, eu comecei a ler porque eu queria ficar mais inteligente, porém, eu me casei. Eu me casei e nessa época eu trabalhava como tradutor, uma profissão que eu aprendi sozinho em casa, lendo, tá? Eu já li uma época eu já li há alguns anos nessa época. Porém, quando eu me casei, eu precisei desesperadamente ganhar mais dinheiro. Só que eu não tinha formação nenhuma. Eu não tinha grandes habilidades, né? Eu não era a pessoa que poderia, sei lá, vou virar vendedor de carro, porque eu sou uma pessoa muito carismática no 1 a 1. Eu não sou. Eu só tinha 2 habilidades. Eu sabia ler, eu sabia escrever. Quando surgiu o Instagram, aquilo foi para mim cara, foi um milagre para mim. Porque ali eu conseguiria fazer o quê? Eu conseguiria aprender coisas rapidamente e depois ensiná-las para as pessoas que queriam aprender comigo. E foi assim que eu comecei a, por exemplo, ensinar português no Instagram. Hoje eu falo sobre livros, mas quando eu comecei na internet, eu ensinava português. Por quê? Porque era a coisa mais prática que as pessoas queriam aprender comigo. E eu não tinha sido um aluno maravilhoso de português na escola. Eu comecei a ensinar português, ou melhor dizendo, eu comecei a estudar português formalmente quando eu quis ensinar português. Então eu estudava, às vezes no dia anterior, para ensinar coisa no dia seguinte. Então, para mim, o que foi extremamente importante foi ter cultivado essa habilidade de leitura. Por quê? Sem faculdade e só sabendo estudar e, no caso, escrever, eu, por meio da internet, consegui virar tradutor e revisor. Já ganhava muito mais do que ganhava no telemarketing. Depois disso, quando surgiu a internet, ficou 1000 vezes melhor, porque ali eu poderia aprender algo rapidamente que fosse difícil para as outras pessoas e logo em seguida ensinar aquilo para elas. Basicamente isso que eu sempre fiz. Aprendo e ensino, aprendo e ensino, aprendo e ensino. A minha diferença é que eu aprendo rápido. E a segunda diferença é que eu consigo transmitir muito bem o que eu aprendi rápido, tá? Agora, o que isso tem a ver com você? E o que isso tem a ver com o livro que eu disse que seria um fundamento do vídeo? Tudo, tá? O livro é este aqui, ó. Deep Work. Trabalho profundo. Regras para o sucesso focado em um mundo distraído. Este livro não foi traduzido para o português, salvo engano, o que me leva a um adendo aqui. Aprenda inglês, tá? Aprenda inglês. Não tem como. Aprenda inglês, ok? Voltando. Neste livro, o Cal Newport tem um argumento, uma tese básica, que é exatamente o que eu fiz, né, com a minha vida antes de ter lido o livro dele. Eu apliquei o livro do Cal Newport antes de ele existir, o que prova que o livro realmente não está falando besteira, tá? Qual é a tese dele? É esta aqui, ó. A fim de continuar valioso em nossa economia, você precisa dominar a arte de aprender rapidamente coisas complicadas, ok? Por que ele diz isso? Porque nós temos uma economia de informação que não é mais de produção, a informação é a principal, que depende de sistemas complexos que mudam rapidamente, tá? Então, para ele, a habilidade mais valiosa que você pode cultivar a partir de agora, para os próximos anos, é a habilidade de aprender rapidamente coisas complicadas. E como é que você pode aprender rapidamente coisas complicadas, segundo o Cal Newport? Com o que ele chama de trabalho profundo, o tal do Deep Work. O que é o trabalho profundo? É isso aqui, ó. Atividades profissionais
cognitivas, até mesmo manuais, tá? Realizadas em um estado de concentração livre de distrações, que eleva suas capacidades cognitivas ao limite. O esforço cria coisas valiosas, melhora suas habilidades e é difícil de replicar. Trabalho profundo, então, é aquele que você realiza com um estado de concentração profundo. Isso faz com que você crie coisas valiosas, isso faz com que você melhore suas habilidades e também melhore como ser humano, e isso faz com que aquilo seja muito difícil de replicar. Não é fácil fazer isso que você fez. Isso está em contraponto ao trabalho superficial, que, segundo ele, são tarefas com baixa exigência cognitiva. Tarefas têm algo de logístico até, feitas muitas vezes distraidamente. O esforço não tende a criar coisas valiosas no mundo e é fácil de replicar. Ok? Ok. O que isso tem a ver com o hábito de leitura? O hábito de leitura, especialmente quando você o cria lendo atentamente livros bons, ficcionais e não ficcionais, é justamente o tipo de esforço que o Cal Newport chama de trabalho profundo. No mínimo, quando você adquire o hábito de leitura, quando você lê todos os dias algum livro bom, ou seja, que seja um livro exigindo de você uma melhora cognitiva, exigindo que você aprenda vocabulário, exigindo que você domine uma ferramenta nova, exigindo que você ganhe mais cultura, exigindo que você entenda as motivações de um personagem complexo. Estes livros criam em você o estado de concentração que permite o trabalho profundo. Tá? E, de novo, eu sou a prova viva disso. Se eu não tivesse ficado alguns anos lendo, inclusive ficção, livros de filosofia, que não parecem nem um pouco práticos, né? Se eu não houvesse passado alguns anos treinando a minha inteligência para esse estado de concentração profunda, eu não teria conseguido, com a internet, por exemplo, construir o que eu construí. Eu não teria conseguido criar em mim a capacidade de trabalho profundo. Agora, perceba, no mundo atual, de fato, se você não cultivar essa habilidade de trabalho profundo, que seja difícil de replicar, é muito provável que você não vai se dar bem. Vou dar um exemplo. Com o ChatGPT, por exemplo, tá? Se eu fosse uma pessoa, pegar minha área, eu sei escrever, e eu sou um revisor, eu garanto para vocês que o ChatGPT é capaz de fazer uma revisão gramatical melhor do que muita gente. O revisor, hoje em dia, que tem valor, é aquele revisor capaz de ir além das meras regras gramaticais, no sentido mais básico do termo. É aquele revisor capaz de notar nuances estilísticas. É aquele revisor com cultura. É aquele revisor que sabe quando é melhor quebrar uma regra. É aquele profissional de texto capaz de recriar um tom informal. É, em suma, o profissional capaz de trabalho profundo. O profissional que é capaz de concentrar-se a fim de criar coisas valiosas que melhoram suas habilidades e são difíceis de replicar. Os profissionais medianos vão ser substituídos ou vão ganhar muito menos, porque parte do trabalho deles pode ser feito por uma IA. Designers, por exemplo. Se você for alguém com um pouquinho de organização, uma pessoa que saiba escrever, que tenha cultura, com ferramentas de IA, você consegue criar imagens maravilhosas. Ou seja, não é que você não precise de um designer, mas se você quiser, né, você pode ter um negócio digital, por exemplo, sem nenhum designer. Você pode ter um negócio digital sem nenhum social media. Eu digo essas coisas, né, da internet porque são a minha área, mas isso se aplica também a outras áreas, beleza? Então, no seu caso, por que o hábito de leitura é importante, de acho? Porque o hábito de leitura, quando nós falamos de livros bons, ficcionais e não ficcionais, é o que vai criar em você essa capacidade de concentração profunda, que, segundo Cal Newport,
é a habilidade mais valiosa para o futuro. E é difícil discordar dele. A não ser que você seja um atleta, alguém extremamente lindo, alguém com carisma assim divino e muita sorte, você é alguém que precisa depender da sua habilidade de aprendizado, especialmente com a internet. Beleza, então eu espero ter ficado claro porque você deve ler. Agora vamos partir para uma parte mais prática do negócio. Tá? Em primeiro lugar, beleza, eu entendi, eu quero ler, eu não quero ficar para trás, eu preciso cultivar essa habilidade por onde eu começo. E pior ainda, eu já tentei começar, mas é muito difícil, eu sinto muita dificuldade, o que eu posso fazer por isso? Em primeiro lugar, se você é alguém que não tem costume de ler, se você é alguém que lê, mas só lê porcaria, né? Livrinho muito simples, água com açúcar. Se você começar a ler coisas melhores, é natural que seja difícil. Você vai se distrair muito facilmente, você não vai reter o que você leu, você não vai entender ou vai entender muito pouco e você vai se frustrar. O problema é que muitas pessoas, quando encontram dificuldades, acham que aquilo é sinal de que a leitura não é para elas. Quando, na verdade, aquilo é um sinal de que a leitura para elas está no começo. É só isso. Você está no começo de uma habilidade que vai ser melhorada. Então, qual é o problema aqui no começo? É que, porque você tem pouca bagagem, certo? Porque você tem pouco vocabulário, porque você não está acostumado, o seu corpo não está acostumado a ficar parado enquanto o seu cérebro está muito ativo, vai ser muito cansativo. E você vai ter muita força de vontade gasta para o que lhe parece ser pouco resultado. Você vai ler 10 páginas e vai ficar morto de cansaço. Vai ler 5 páginas no dia e vai ficar muito cansado. E ok, isso é inevitável. Essa capacidade aumenta com o tempo. Por quê? Porque, ó, vamos lá. Quanto menos bagagem você tem, por exemplo, mais força de vontade você precisa para continuar lendo. Por quê? O que é bagagem? Digamos que você pega um livro de Machado de Assis, um livro ficcional. Você vai ter dificuldade com o vocabulário, vai ter dificuldade com o tipo de trama, que não é tão acelerada como livros best-sellers, vai ter dificuldade com a linguagem, não só o vocabulário, mas o tipo de narrativa, com as imagens, com as metáforas, tudo vai ser mais difícil para você, porque tudo é desconhecido para você. Você não tem bagagem. Ou seja, como aquilo é desconhecido, você vai fazer mais esforço para entender e vai entender pouco. Então, vale parecer uma perda de tempo. O ponto é, se você for um leitor mais experiente, maduro, o vocabulário não vai ser difícil para você, porque ele já é dominado. A trama não vai ser estranha para você, porque você já está acostumado com livros que não são page turners, livros que não são best-sellers. E terceiro, o tipo de linguagem também não vai ser um problema, vai ser um prazer, porque você está acostumado a derivar prazer de uma linguagem mais rica, metafórica, simbólica e tudo mais. Então, para um leitor experiente, é preciso menos força de vontade, porque a força de vontade é uma coisa limitada, ela se esgota com o tempo. Tá? Então, é natural que o leitor iniciante ache que aquilo não é para ele, porque ele pensa, cara, eu fiz esforço desgraçado e eu tirei tão pouco do livro, eu tô cansado. Vai ser sempre assim? Não. A parte boa é que quando você melhora a sua capacidade de leitura, isso acontece com o tempo, isso acontece com um hábito que você mantém, você vai ficando com cada vez menos necessidade de força de vontade. Porque, olha como a coisa funciona. Quanto mais você aprende, mais fica fácil ligar o que você está aprendendo, o novo, ao que você já tem na memória. Ao que eu falei. Você pega um livro mais difícil, mas você tem vocabulário na memória, fica fácil de você ligar uma coisa a outra. A ligação torna o assunto interessante. E quando a coisa é interessante para você, surge o que chamamos de atenção sem esforço. Quanto mais interessante, menos esforço você precisa para ficar atento. Quanto menos esforço, menos força de vontade. Resumo: quanto melhor você fica como leitor, mais você extrai do livro. Aquilo que você extrai do livro é mais porque você já tem mais dentro de si. Aquilo fica interessante, exige menos força de vontade. Você lê mais e melhor. Voltamos ao começo do vídeo. Tá bom? Então, não fique desesperado porque você sente dificuldades no começo. É o normal, tá? Lembre-se, a leitura é uma habilidade. Ela deve ser melhorada e ela pode ser melhorada. Eu melhorei a minha.
habilidade de leitura. Se eu pegar um livro que eu li 5 anos atrás e relê-lo, eu vou lê-lo melhor. Se eu fizer a mesma coisa daqui a 10 anos, eu estarei 10 vezes melhor, espero eu. Também assim com você, beleza? Então, como é que você pode estabelecer o hábito de leitura? Primeiro, para leitores iniciantes, eu recomendo que você separe um tempo, uma meta mesmo, diária, ok? 10 páginas, 5 páginas, talvez tempo, 15 minutos, depende. Ok? Separe um tempo por dia. Você pode separar um lugar também. Você pode separar uma hora do dia. Eu vou ler de manhã. Eu preciso ler as minhas páginas para que eu continue meu dia. Recomendo que você leia de manhã ou de dia, porque à noite, se a leitura for um esforço, você vai estar muito cansado. Se você puder, então, leia de manhã. Não pode? Ok. Lê quando for possível. No ônibus, no trem, no trabalho, tá? Não importa. Só leia. 2. Como é que eu posso escolher livros? Livros de ficção? Eu tenho alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Pode vasculhar aí. Clássicos que eu indico, tá? Se forem livros de não ficção, eu também vou gravar vídeos sobre isso. Mas eu recomendo que você seguir por duas coisas. Primeiro, seus interesses mais imediatos. Você gosta de história? Leia livros de história. Você gosta de moda? Leia livros de moda. Eles existem. Você gosta de bodybuilding? Eu garanto que existem livros de bodybuilding. Porque o que acontece? Quando você se aprofunda em um assunto, ele vai inevitavelmente ter ligações com outros assuntos. Então, recomendo que você comece pelo seu assunto de interesse mais imediato. E 2, recomendo que você comece pelo assunto que seja relevante para o seu negócio, né? Para a sua vida profissional, melhor dizendo. Ok? E, de novo, aí você pode sempre achar alguma forma de ligar um livro à sua vida profissional. Raul, sou manicure. Eu preciso de um livro de história das manicures? Não, você pode ler um livro de negócios, né? Você pode ler um livro sobre empreendedorismo, porque é algo ligado ao seu trabalho, ok? Então, separe aí um tempo, alguns minutos por dia, ou algumas páginas, e põe isso como meta. Você pode também colocar metas maiores, né? Ou eu quero ler 12 livros no ano de 2025. Um livro por mês. É outro tipo de meta. Eu quero ler 24 livros. Eu quero ler 50 livros. Não sei. É muito útil, quando você não tem um hábito ainda, você se guiar por metas. Porque, mesmo que você não alcance a meta, pelo menos você fará mais do que faria sem a meta. E, em último lugar, caso você queira, né, participar de um grupo que faça isso, também existe meu clube de leitura, mas agora ele está fechado. Porém, quando eu abrir as inscrições, eu posso avisar vossas senhorias e irei avisá-los. Fiquem tranquilos, tá bom? Então é isso, espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês, né? Espero que você saia daqui querendo ler e espero que os argumentos tenham sido convincentes. Eu mudei minha vida completamente com a leitura. E eu não consigo imaginar uma vida na qual eu não esteja todo santo dia aprendendo algo novo por meio dos livros. É a habilidade mais importante da minha vida. É o que fez eu construir meu negócio, mas além de tudo, né, acima de tudo, é o que fez eu ser eu. Isso é muito importante. Isso é terrivelmente importante. A vida para mim é uma constante aventura no sentido de ser uma constante estrada levando a horizontes que eu não conheço, mas quero conhecer. Então a vida deixa de ser uma poça de água parada e transforma-se em uma jornada em direção a um Raul daqui a 15, daqui a 20 anos que eu quero conhecer. Quem será o Raul daqui a 20 anos com mais centenas, milhares talvez, de livros lidos? Eu não sei, mas eu quero saber. Então eu espero que isso transborde para você e que neste 2025 você acompanhe este canal e leia 10 vezes mais do que leu no ano passado. É o mínimo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço pra você. Tchau, tchau.